A lança é uma arma que acompanhou a humanidade ao longo de toda a sua história, mas você conhece suas vantagens e desvantagens? Quero começar mostrando como a lança acompanhou a humanidade durante toda a sua história. Se voltarmos no tempo, por exemplo, à época dos gregos, temos os famosos hoplitas com seus escudos e suas lanças. Se formos um pouco mais ao norte, para a Macedônia, com Alexandre o Grande, temos suas piques ou sarissas. Os romanos tinham os triários, que eram a elite das legiões manipulares. Já na Idade Média é verdade que essa homogeneização desapareceu, mas a lança continuou em uso. Por exemplo, temos unidades que as usaram veementemente, como a infantaria flamenga ou os escoceses no seu famoso Chiltron. E claro, a cavalaria que as usava em suas poderosas cargas. É verdade que com o surgimento das armas de pólvora, poderíamos pensar que as lanças deixaram de ser usadas, mas não, na verdade, aumentaram sua popularidade e se transformaram em piques. Vou citar, por exemplo, os famosos terços espanhóis que com suas piques misturadas com arcabuzes e mosqueteiros, e inicialmente com rodeleros e besteiros, dominaram os campos de batalha europeus. E também devo destacar, no século XVII, os famosíssimos hussardos alados. Mas sim, as armas de pólvora foram se aperfeiçoando e, portanto, as piques e, consequentemente, as lanças desapareceram. Ou não? Pois não. Nos campos de batalha napoleônicos, os soldados da infantaria em linha carregavam bosquetes, mas também carregavam baionetas. Claro, quando encaixavam as baionetas, o que acontecia? Pois o mosquete deles se transformava em uma espécie de lança. Sim, não era uma lança, mas ainda assim realizava as mesmas funções. Também temos, por exemplo, os hussardos, que eram um tipo de cavalaria francesa. Obviamente, na guerra moderna não existem lanças, mas ainda é notável como elas nos acompanharam, se adaptando e evoluindo ao longo do tempo. Acho que é hora de analisar o que é uma lança. A lança não deixa de ser um pau com uma ponta no final. Desde a pré-história, a ponta foi aprimorada com a adição de pedra e, posteriormente, metais, até se tornar uma lança. Bem como esta é uma lança que novamente é caseira e eu a fiz. Você notará muitas imperfeições no fim. Eu não forjo metal, eu faço como posso, mas para ilustrar para vocês me serve. Levando em conta o quão simples é, podemos deduzir que seu processo de fabricação também é simples. Pelo menos comparado com outros tipos de armas como o luceiro do alba, um machado ou uma espada. E, claro, se o processo de fabricação é simples, a arma será barata. De novo, falando em termos relativos. Portanto, isso pode nos permitir montar um exército medieval com um custo relativamente baixo. Se pensarmos nas levas medievais, o mesmo também se aplica. Um camponês terá muito mais facilidade para se armar com uma lança que, como mencionamos, é barata e simples de fazer, muito antes de comprar uma espada. De qualquer forma, por mais barata que seja, uma arma deve ser eficiente, eficaz, útil no campo de batalha para que seja usada. E qual era a vantagem das lanças? No vídeo anterior eu já analisei brevemente se o Gladius seria uma boa arma ou não, de forma isolada. Mas quero que vocês notem a diferença entre esta espada da Stonehall e da Northern Traders, por exemplo. Em relação a uma lança, reparem, coloque onde colocar a espada, suponhamos que eu pegue a lança desde aqui atrás. Observem a diferença de comprimento entre a lâmina e o que me resta da lança. Obviamente, isso me permite ter o inimigo dentro do meu alcance muito antes de eu estar dentro do alcance dele. Supondo que meu adversário esteja portando uma espada, se é um duelo sem escudo, que é o que analisamos agora. A única opção do adversário é me atacar rapidamente para superar a ponta da minha lança. Ou seja, eu, como lanceiro, tenho que atacar, atacar e atacar. E se o meu adversário rapidamente superar a ponta e se colocar a esta distância, por exemplo, terei muita dificuldade para me defender como lanceiro. Portanto, eu ataco, e se vejo que ele avança para me colocar dentro do seu alcance. Eu recuo, ataco enquanto ele avança, recuo e assim constantemente. Desde que não esteja em formação, claro, estamos falando de um duelo. Além disso, empunhando a lança com as duas mãos,
você vai ver que se tem um grande controle da arma. Imagine que eu pego com a mão esquerda nesta posição, eu com a direita posso apontar para onde quiser, posso atacar embaixo, acima, na direita, ao centro. Veja bem, eu não sou um guerreiro especialista preparado para um duelo mortal com uma lança. Mas vocês conseguem imaginar o grande manejo que os guerreiros poderiam ter que realmente estavam preparados para esse tipo de combate? Cortando um escudo, um como este, por exemplo, aplica-se o mesmo. Temos o adversário dentro do nosso alcance, mas nós estamos fora do alcance dele. E se ele se aproxima, nós recuamos. Podemos parar um golpe com o escudo, mas sempre recuando, porque se ele entrar dentro de, digamos, bate contra nosso escudo, vamos estar em desvantagem em relação à sua espada. Consideremos isso amplamente. Os piqueiros dos terços espanhóis não carregavam escudo. Eles formavam uma grande massa de pessoas armadas com lanças apontando para a frente. Não mencionei, mas enfim, uma pica é como uma lança, mais longa, muito mais longa. Então todos apontando para a frente. Se alguém superar a pica que está na primeira linha, não importa, porque atrás há mais soldados com suas picas apontando para a frente. Portanto, se o inimigo desviar de uma pica, outra o espetará. A única opção seria se o inimigo não leva picas e está lutando com arma curta. O que eles teriam que fazer seria se lançar em massa contra nós de forma a saturar nossa defesa. Digamos que não possamos eliminar tantos inimigos quanto necessário e cheguem ao corpo a corpo, digamos, em combate próximo. Agora, o soldado do terço jogaria a pica, desembainharia sua arma secundária e já poderia se bater em duelo. É verdade que certos tipos de armas são muito bons para quebrar as picas. Ou seja, se o soldado está aqui, então o oponente com sua arma pode quebrar a pica. Agora, é uma tarefa trabalhosa. Se adicionarmos o escudo à equação mantendo a pica, então o que temos é uma falange de picas macedônica, impenetrável pela frente. Não vou entrar em questões de manobrabilidade, se um corte ou um manípulo podem ou não superar a falange. Pois o que estamos analisando aqui é a pique ou a lança, né, de forma, digamos, isolada, se reduzirmos a pique ao comprimento de uma lança. Novamente, temos um muro de hoplitas ao estilo grego. Mas há outra vantagem, e é quando precisamos enfrentar uma carga de cavalaria. Se portarmos uma espada e se estivermos frente a uma carga de um cavaleiro, o que podemos fazer contra ele? Nada, precisamos de uma arma longa, e é aqui que a lança entra em jogo. Para poder alcançar o cavaleiro ou o cavalo, precisamos que nossa arma seja longa. Se for cavalaria leve, podemos nos preparar e acabar com o cavaleiro ou com o cavalo. Mira-los! Isso se o cavalo não se virar antes da carga, mas e se for cavalaria pesada? Bem, a carga vai ser devastadora apenas pela inércia que eles carregam. Pense em um catafracto ou em um cavaleiro medieval galopando em uma formação apertada, cobertos de aço dos pés à cabeça, avançando em sua direção. E você está lá com sua lança ao lado de seus companheiros. O que vocês podem fazer? Se os cavaleiros e os cavalos estiverem muito bem treinados e vierem direto para você, pouco você pode fazer além de se encomendar ao seu Deus? E se você conseguisse eliminar o cavalo, não é? Você encontra uma brecha na armadura, vê de longe, prepara a lança e mata o cavalo ou o cavaleiro. Você vê o que está vindo? Você encontra uma brecha, por exemplo, na axila. Com sorte consegue acertar na axila, certo? Agora o quê? A velocidade do cavalo e do cavaleiro vai impedir que você o pare? Mesmo que você acabe com uma das duas peças, mesmo que seja o cavalo morto, ele vai te atropelar, vai te esmagar. Mas sim, para enfrentar a cavalaria, o melhor é uma lança. Só se nos atermos às armas, se não considerarmos nem o terreno, nem possíveis defesas que possamos fazer, e de fato, visto do outro lado, para o cavaleiro, a melhor arma também é a cavalaria. Bem,
Os cavaleiros deveriam levar por um lado a lança, que seria sua arma principal ou sua arma de choque, e depois deveriam levar uma arma secundária. Agora eu explico por quê. Imaginem que houvesse um cavalo carregando um cavaleiro pesado, ok? Quando está carregando, prepara sua lança pesada e longa e aponta para a frente. Para quê? Para concentrar toda a força da carga na ponta da lança. Isso, se entrarmos um pouco em física, o que estamos fazendo é manter a força que carregamos, reduzir muito a superfície onde será aplicada e, portanto, na ponta. Temos uma pressão brutal que vai penetrar tudo o que encontrar em seu caminho. Agora vamos entrar em uma desvantagem da lança. Agora, se pensarem que estou a cavalo, eu vou galopando e espeto meu inimigo com a lança. Claro, eu continuo me movendo com o cavalo, enquanto a lança fica no lugar. Ou vai seguir o corpo do soldado. Imagine que o soldado vai cair e a lança vai ficar assim, ou mesmo não tem tempo para cair. Qualquer coisa pode acontecer. A questão é que a lança vai ficar assim enquanto eu continuo me movendo. Portanto, vai ser muito difícil eu conseguir extrair a lança do cadáver sem cair do cavalo ao tentar tirá-la. Pense na velocidade em que você estará galopando, cravando a lança, e quando perceber que atingiu alguém, tentar retirar a lança sem bater em nada. Para poder continuar galopando e reutilizá-la, vai ser muito complicado. Por isso, o que eles faziam era cravar a lança e deixá-la. Se vemos que a olho nu, ou com um movimento fácil, não podemos recuperá-la, cravamos, soltamos e então desembainhamos nossa espada, atiramos. E já podemos lançar golpes que não são toques da nossa montaria com uma espada mais longa. Podia-se lançar estocadas? Sim, mas então podemos ter o mesmo problema que com a lança se lutarmos ao trote, por exemplo, e a cravarmos. Temos que levar em conta a necessidade de retirá-la novamente. O mais simples é dar um golpe e pronto. E apenas pelo próprio movimento a espada já se levantará e, digamos, podemos recuperá-la sem problema. Quando estamos lutando com escudo e lança, e estamos em formação ao estilo dos duplitas, estamos lutando contra inimigos que não carregam lança. Corremos o risco de que, estando assim, suprem a ponta e colidam contra nosso escudo. Eu vos pergunto, se eles carregam espadas, eles têm vantagens sobre nós? Pensem nisso e deixem-me nos comentários se eles têm vantagens, e se sim, digam-me se há condições para essa vantagem. Pausa o vídeo, estou te dizendo. E deixem-me nos comentários as conclusões que vocês tiraram. E assim você terá suas próprias conclusões, sua própria reflexão. E poderemos compará-las e assim enriquecer um pouco mais o contexto do qual estamos falando. Espero que você tenha pensado e refletido. E se não o fez como punição, inscreva-se. E se o fez, inscreva-se também. Por fim, concluo que o inimigo levará vantagem. Se não usa espadas longas, se usa espadas curtas, estarão em seu elemento. Eu também comentei isso quando analisei o tema se o gládio será bom ou não como arma isolada. Mas as lanças, como já disse mais de uma vez, são muito versáteis. Em textos medievais e gravuras, algo se repete. Os soldados lutam com lanças desta maneira. Conseguem me ver? Lutando com a lança por cima do escudo? Isso permite superar a defesa do escudo inimigo e poder lutar em distâncias mais curtas, como a que acabei de comentar. De qualquer forma, se vocês estiverem interessados em saber como se lutava com a lança, ou formas de combater com a lança, deixem nos comentários que querem ver isso. E podemos ver, pois acredito que é algo bem interessante. Como última desvantagem, vou comentar que a lança, quando estamos marchando, sempre ocupa uma mão, não há como guardá-la. Por exemplo, havia lanças que podiam ser partidas ao meio, dobradas ao meio e carregadas mais confortavelmente, mas a lança no final, como é algo tão simples, sempre tem que ser carregada na mão. E isso, cara, não é um problema se formos atacados, mas pode ser um incômodo de certa forma. A espada, por outro lado, por exemplo, você a coloca na bainha e a carrega na cintura. E você tem as duas mãos livres,
supondo que o escudo não esteja no seu braço, mas em outro lugar. Se quiserem contribuir com mais vantagens ou desvantagens das lanças, podem deixá-las nos comentários. E se eu ver que temos muitas opiniões e bastante material, posso tentar fazer um vídeo comentando todas as suas contribuições e isso é tudo. Aqui termina o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Um abraço e força e honra!